Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Trabalho de conclusão de curso. Turmas de licenciatura em Matemática de 2025. Integrantes do grupo: Adalberto José Contessoto, Alexandre Carvalho da Silva, Dulce Maura Pena, Luiz Antônio Vieira Cunha, Luiz Fernando Moreira Nogueira, Luiz Carlos Gregório. Orientador: John Lucas Alves Fernandes da Silva. Este projeto científico tem como tema norteador o uso da tecnologia no ensino de matemática para alunos com transtornos de espectro autista, TDAH e descalculia. Eu sou Luiz Carlos Gregório, vou apresentar a introdução do nosso trabalho científico. O tema da pesquisa é o uso da tecnologia no ensino de matemática para alunos com transtorno do espectro autista, TDAH e descalculia. Durante o trabalho, usamos vários artigos científicos para entender os desafios que professores e alunos enfrentam na sala de aula, principalmente com aqueles que têm transtorno do neurodesenvolvimento. A tecnologia mudou muito a forma como vivemos. Na educação, ela também trouxe novas possibilidades. Hoje é possível ensinar e aprender de forma mais interativa, dinâmica e adaptada. Segundo o professor Romero Tori, as tecnologias digitais promovem a construção do conhecimento. O professor Moran disse que essas ferramentas aproximam a escola de práticas sociais e culturais. Mesmo com avanços, ainda é um desafio garantir a verdadeira inclusão de alunos com TDAH, dislexia ou descalculia. Esses transtornos afetam habilidades importantes como a atenção, a leitura e o raciocínio matemático. A dislexia atrapalha a leitura de palavras. O TDAH prejudica o foco e o controle da impulsividade. Tudo isso interfere no aprendizado da matemática. Por isso, o professor precisa conhecer bem os seus alunos, usar as estratégias que respeitam as necessidades de cada um. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, ABDA, muitos professores ainda não sabem como trabalhar de forma inclusiva. Nesse cenário, a tecnologia pode ajudar. Ela melhora a comunicação, permite um ensino mais personalizado, mas o professor precisa estar preparado para usar esses recursos de forma correta. A nossa pesquisa foi feita pensando nisso, unir a tecnologia e a inclusão, buscar caminhos para um ensino de matemática mais acessível para todos. Objetivos. O objetivo geral do nosso trabalho de conclusão de curso é investigar de que forma as tecnologias digitais podem ser aliadas no processo de ensino e aprendizagem de matemática, especialmente para os estudantes com dislexia, descalculia e TDAH. A ideia é entender como essas ferramentas, quando bem aplicadas, podem tornar a aprendizagem mais acessível, mais compreensível e principalmente mais inclusiva. A partir disso, estabelecemos alguns objetivos específicos que nos ajudaram a organizar o estudo. O primeiro foi compreender o impacto do uso dessas tecnologias na aprendizagem da matemática, observando como elas podem ajudar na superação de dificuldades. Também buscamos identificar os principais recursos disponíveis, como aplicativos, softwares, jogos digitais e plataformas adaptativas. Esses recursos, além de interativos, costumam oferecer feedback imediato, o que é extremamente valioso para manter o foco e a motivação dos nossos alunos. Outro ponto importante foi avaliar como esses recursos influenciam o desempenho, o esforço, o engajamento dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. Além disso, analisamos quais adaptações pedagógicas são mais eficazes para cada transtorno, pois é essencial que o professor saiba personalizar o ensino.
respeitando os limites e potencialidades de cada estudante. Por fim, outro objetivo foi investigar se os professores estão preparados para utilizar essas tecnologias em sala de aula. Muitas vezes, a presença da tecnologia existe, mas falta formação adequada para usá-la de maneira pedagógica e inclusiva. Para alcançar esses objetivos, utilizamos uma metodologia de abordagem qualitativa, por meio de uma revisão bibliográfica. A pesquisa foi baseada na leitura e análise de artigos científicos, publicações acadêmicas e materiais educacionais que discutem inclusão, neurodiversidade e o uso de tecnologias no contexto escolar. Assim, o trabalho busca contribuir para o debate sobre práticas pedagógicas mais inovadoras e inclusivas no ensino de matemática. Eu sou Adalberto José Contessoto e vou apresentar agora o desenvolvimento do nosso trabalho científico. Essa pesquisa é de natureza qualitativa e teve como base o levantamento bibliográfico e uma abordagem exploratória. Nosso objetivo foi investigar as dificuldades de aprendizagem enfrentadas por alunos do ensino fundamental, especialmente nos anos iniciais do ciclo básico. É importante destacar que a inclusão educacional vai muito além de simplesmente colocar o aluno em sala de aula. Incluir, de fato, exige uma mudança de mentalidade. Significa valorizar as diferenças, respeitar a individualidade e criar estratégias pedagógicas que ajudem a desenvolver o potencial de cada estudante. Essa inclusão precisa ser real, significativa e democrática, garantindo que todos tenham acesso à aprendizagem, cada um do seu modo ou forma. No decorrer da pesquisa, buscamos analisar teoricamente os fatores que dificultam a adaptação desses alunos ao ambiente escolar. Esses fatores, muitas vezes, afetam diretamente o desempenho acadêmico e o comportamento em sala de aula. Segundo Pádua, em 1996, a pesquisa bibliográfica nos permite uma leitura crítica e organizada da produção científica existente. Com isso, conseguimos reunir dados e reflexões importantes sobre as dificuldades de aprendizagem. Com base nesse levantamento, percebemos um ponto essencial. Atividades que envolvem tecnologia têm muito mais chances de atrair e manter o interesse dos alunos com dificuldades de aprendizagem. Esses alunos, como sabemos, têm dificuldade em manter o foco por muito tempo. Muitos estímulos externos, som, movimento, mudança no ambiente, podem facilmente desviar a sua atenção. E, uma vez que perde o foco, é muito difícil de retornar à concentração sem algum tipo de estímulo visual, tátil ou até mesmo sonoro que os engaje novamente. Nesse sentido, a tecnologia se apresenta como uma ferramenta poderosa e permite criar experiências de aprendizagem mais interativas, sensoriais e significativas, despertando a curiosidade e favorecendo a concentração. Além disso, o uso da tecnologia também contribui para quebrar preconceitos sobre as mídias digitais no ambiente escolar. Eu sou Alexandre Silva e hoje eu vim falar resumidamente sobre a fundamentação teórica do nosso trabalho. Vamos começar falando sobre os transtornos de aprendizagem e os desafios no contexto escolar. As dificuldades enfrentadas por estudantes com transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, transtornos do espectro autista e descalculia representam um desafio crescente para os profissionais da educação. A atuação do professor é decisiva no processo de aprendizagem de qualquer estudante, mas torna-se ainda mais relevante nesses casos mencionados. Nesse contexto, Coelho 2010 aponta que o professor tem um papel ativo, sendo agente de mediação, escuta e inclusão, contribuindo significativamente para o processo de humanização desses sujeitos e promoção de um ambiente acolhedor. A identificação de comportamentos como agitação constante e dificuldade de concentração é frequentemente associado a esses transtornos. No entanto,
Conforme alertam Edith e Ferracioli, é essencial que o diagnóstico seja conduzido de forma cuidadosa, baseado em observações sistemáticas, a fim de evitar rótulos e diagnósticos prematuros. A matemática, enquanto ciência que articula elementos abstratos e concretos, representa um desafio significativo para muitos estudantes, especialmente aqueles que possuem transtornos relacionados ao desenvolvimento do sistema nervoso. Entretanto, quando o ensino é mediado por recursos concretos, lúdicos e tecnológicos, a aprendizagem torna-se mais eficaz e significativa. De Ambrosio, 2012, destaca, no desenvolvimento da etnomatemática, a importância de considerar o contexto e a realidade do aluno durante o processo educativo. Essa perspectiva é especialmente relevante para estudantes com TEA, pois valoriza seu conhecimento prévio e suas formas singulares de pensar. Segundo Borba, a incorporação das tecnologias digitais possibilita uma transformação no ensino da matemática, ampliando o ambiente escolar para além dos meios tradicionais, como o quadro negro e os livros didáticos. No que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo, social e comunicativo desses estudantes, a utilização de tecnologias no ensino inclusivo tem se mostrado fundamental. Ferramentas tecnológicas adaptativas e interativas favorecem a construção de uma aprendizagem mais autônoma, dinâmica e expressiva. Moran, 2015, enfatiza que a integração das tecnologias no processo pedagógico altera a forma de como o aluno percebe o aprendizado, tornando-o protagonista de sua própria formação. Essa ideia é fortalecida por Valente, 2010, que destaca a tecnologia como instrumento de investigação, aprendizagem e expressão, sobretudo para alunos que enfrentam barreiras no meio tradicionais de comunicação. A pesquisa foi desenvolvida com uma abordagem qualitativa, priorizando a compreensão aprofundada dos fenômenos estudados, ao invés da quantificação destes dados. Para tanto, utilizou-se principalmente o levantamento bibliográfico e a pesquisa exploratória, permitindo assim a análise de teorias, estudos e documentos já existentes, e ampliando também o entendimento sobre a alfabetização, inclusão e as dificuldades de aprendizagem no ensino da matemática. A escolha por esses métodos fundamenta-se em autores como Gil e Servo-Bervian, que ressaltam a importância do trabalho com fontes secundárias e para a ampliação do conhecimento por meio de uma leitura crítica e sistemática do material que já está disponível. Esta investigação insere-se no âmbito da educação básica, com foco na compreensão do processo de alfabetização e da inclusão de alunos do ensino fundamental. Busca-se entender os desafios enfrentados por professores, estudantes e também famílias, além de analisar as condições reais das escolas na implementação de práticas inclusivas. Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica e exploratória, não houve coleta de dados em campo ou interação direta com sujeitos humanos, mas sim a análise de estudos, legislações, publicações acadêmicas e documentos oficiais. Essa abordagem possibilitou identificar tendências, lacunas e oportunidades de melhoria na prática pedagógica e na formulação de políticas educacionais. Assim, os sujeitos da pesquisa são as vozes teóricas que contribuem com as ideias, conceitos e experiências sobre inclusão, dificuldades no ensino de aprendizagem na matemática e também práticas pedagógicas. Esses aportes formam os corpos teóricos que sustentam a análise e as conclusões desse estudo. A coleta de dados consistiu em uma busca sistemática em bases de dados reconhecidas, como Cielo, Google Acadêmico, periódicos da CAPES e bibliotecas digitais de universidades. Foram priorizados fontes confiáveis, atualizadas e diretamente relacionadas ao tema. A seleção desses materiais considerou critérios de relevância, atualidade e pertinência ao tema. Para organizar as informações e ideias, foram empregados fichamentos, resumos temáticos e categorização de ideia-chave, facilitando assim a sistematização e a análise crítica do conteúdo.
Esses recursos contribuíram para estruturar o conhecimento e identificar os principais conceitos presentes na literatura, com o objetivo de construir uma base teórica sólida, embasando as discussões e hipóteses desse estudo. E, por fim, a análise desses dados foi realizada por meio de uma interpretação crítica do conteúdo extraído, onde o pesquisador buscou identificar conceitos-chave, argumentos, tendências e contribuições relevantes ao tema. Olá a todos, sou Luiz Antônio Vieira Cunha e vou apresentar a conclusão do nosso trabalho científico. Durante o desenvolvimento da pesquisa, percebemos algo que chama bastante atenção. Mesmo com a enorme quantidade de informação disponíveis atualmente, seja na internet, em artigos ou publicações especializadas, muitos pais ainda não buscam orientação ou tratamento adequado para seus filhos. Com isso, essas crianças acabam sem diagnóstico e sem acompanhamento necessário, o que compromete seriamente seu aprendizado e sua convivência social. Ao mesmo tempo, a escola também precisa rever suas práticas pedagógicas. É fundamental adotar uma abordagem que reconheça a necessidade específicas de estudantes com TDAH, autismo e descalculia, respeitando os diferentes modos de aprender. No entanto, muitas vezes o que ainda vemos são modelos tradicionais que ignoram a diversidade presente em sala de aula. Entre os maiores desafios hoje está o de manter o aluno atento, engajado e compreendendo o conteúdo, especialmente nas aulas de matemática, onde sem estratégia adequada o aprendizado se torna superficial. Outro ponto que identificamos é que nem todos os professores estão preparados para lidar com a tecnologia de forma eficaz. Essa falta de preparo gera resistência às inovações. Inclusive, a própria ideia de inclusão, que muitos ainda consideram difícil de concretizar diante das realidades das escolas, como turmas cheias e falta de apoio. Apesar disso, a pesquisa reforça que a formação contínua dos professores é essencial. É preciso estar aberto ao novo, à tecnologia e às mudanças, para tornar a sala de aula um espaço verdadeiramente inclusivo. Concluímos, portanto, que o uso responsável da tecnologia aliada a práticas pedagógicas inclusivas pode tornar o aprendizado mais acessível, significativo e transformador, não só para os alunos com dificuldades, mas para todos nós. Muito obrigado.